Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje vamos resolver mais um exercício de geometria que diz o seguinte: em uma pirâmide triangular regular, a aresta da base mede 6 metros e a altura raiz de 6 metros. Calcule a área total da pirâmide e a sua aresta lateral. Bem, o exercício trata de uma pirâmide triangular regular, então o fato dela ser regular significa que todas as arestas de sua base têm a mesma medida, ou seja, nós temos na sua base um triângulo equilátero de medida 6 metros. E nós vamos trabalhar com um triângulo equilátero aí, e seria importante para poder trabalhar com esse triângulo equilátero, revisar algumas formulazinhas. Então vamos revisar algumas fórmulas que nós vamos usar na solução desse exercício sobre triângulos equiláteros. Imagina um triângulo equilátero como esse aqui, que tem por medida de lado L. Então todos os seus lados medem L unidades. A primeira medida que se destaca no triângulo equilátero, além dele ter os três lados com a mesma medida, os três ângulos de 60 graus, é a altura de um triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero é uma linha, né? A altura do triângulo equilátero é uma linha que divide esse triângulo ao meio, formando um ângulo reto na base. Então essa altura H do triângulo equilátero. A altura H do triângulo equilátero você pode calcular aplicando o teorema de Pitágoras aqui, né? L ao quadrado, H ao quadrado, e aqui a metade de L sobre 2 ao quadrado. Resolve esse teorema de Pitágoras, né? L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, e descobre a medida de H. A altura de um triângulo equilátero, que é a primeira forma que nós vamos usar, é a altura de um triângulo equilátero H é L raiz de 3 sobre 2. A partir da altura de um triângulo equilátero, o que nós temos? Nós temos também a área dessa região. Lembra que o exercício fala de área total da pirâmide. E a área total da pirâmide é a área da base mais as suas faces laterais. E a área da base é um triângulo equilátero. Ou seja, a área de um triângulo equilátero é base vezes a altura dividido por 2. A base é L, a altura é L raiz de 3 dividido por 2, tudo isso dividido por 2. Nós vamos multiplicarmos L vezes L, L ao quadrado, né? Então a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essas duas formulazinhas vão ser usadas aí. Outro detalhe importante no caso de um triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele tem um ponto, né, que é o centro do triângulo, né, que seria mais ou menos esse ponto aqui, que corresponde ao baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. São os pontos notáveis de um triângulo, que no caso do triângulo equilátero eles coincidem. E ele divide a altura em duas partes, uma parte menor, né, uma parte menor aqui, e uma parte maior aqui. A parte menor é 1/3 da altura, H sobre 3, e a parte maior é 2/3 da altura, 2H sobre 3, que é a característica do baricentro, né? O baricentro tem essa característica. Então nós temos aí 1/3 e 2/3. Então esses elementos aqui vão ser usados para calcular a área total e a aresta lateral da pirâmide. Perceba que a área total é a soma, né? A área total da pirâmide vai ser a área do triângulo equilátero que forma a sua base, mais, lembra que nós temos 3 faces laterais, né? 1, 2, 3, mais 3 vezes a área de suas faces. A área da base é fácil, porque a base é um triângulo equilátero, né? A pirâmide regular é um triângulo equilátero que mede 6 metros, né? 6 metros de lado. Nós temos um triângulo equilátero aqui que mede 6 metros. Porém, a área das faces laterais é a área de um triângulo cuja base é 6 e a altura H nós não sabemos. Então nós temos uma outra medida de altura aí. Bem,
O que nós temos para poder calcular essa medida de altura? Nós sabemos que a nossa pirâmide é regular e a altura da pirâmide foi dada, é raiz de 6 metros. E a altura da pirâmide é uma linha que parte aqui do seu vértice até o centro da sua base. Então ela desce até o centro da base, que é lembre-se, nós temos um triângulo equilátero aqui. Aqui é a altura do triângulo equilátero, né? Aqui é a altura da pirâmide, que mede raiz de 6. E nós temos um triângulo retângulo formado aqui, ó, com a altura da pirâmide. Essa medida, que é 1/3 da altura do nosso triângulo equilátero. E essa medida aqui, que é a altura H da face da pirâmide. Então nós temos um triângulo equilátero, um triângulo retângulo formado ali. Um triângulo equilátero na base, um triângulo retângulo formado com a altura. 1/3, né? Lembra? 1/3 da altura do triângulo equilátero da base e a altura do triângulo que forma a face. Para achar a altura do triângulo que forma a face, eu preciso da altura do triângulo equilátero da base. Então a altura do triângulo equilátero da base, vamos chamar essa altura da altura da base de H, usando essa formazinha aqui, ela é igual a L raiz de 3 sobre 2. Nós simplificamos a sentença, né? 6 por 2 vai dar 3, né? 6 por 2 vai dar 3, então isso aqui é igual a 3 raiz de 3 metros. Lembra que essa altura H é a altura H do triângulo equilátero que forma a base. Eu quero só 1/3, né? 1/3 de H, né? Essa medida aqui, 1/3 de H, que é o H dividido por 3, né? Seria essa medida aqui dividido por 3, H sobre 3 é igual a raiz de 3. Então, basta dividir por 3 aqui, simplifica. Então, H sobre 3 igual a raiz de 3 metros. Com isso, eu posso aplicar o meu teorema de Pitágoras aqui, né? Lembre que a altura da face ao quadrado, já que ela é a hipotenusa, nosso triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual a raiz de 6 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado. Lembra, raiz de 3, que é essa medida aqui, que é 1/3 da altura 3 raiz de 3. Bem, raiz de 6 ao quadrado é 6, né? Nós vamos simplificar aqui também. Esse vai cortar com esse vai cortar com esse. Então, o nosso H, a altura da face ao quadrado, é 6 mais 3, que é 9. Então, a altura da face é a raiz quadrada de 9, que é 3 metros. Com isso, eu posso calcular a área total, né? A área total vai ser a área da base mais 3 vezes a área de cada face. Então, essa área total, ela vai ser a área da base. Lembra? A área da base é a área de um triângulo equilátero que mede 6 metros de lado. Então, a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, L ao quadrado. 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mais 3 vezes a área da face. A área da face é um triângulo de base 6 e a altura H, 3 metros, né? A altura da face. Então, base vezes a altura dividido por 2. Então, 6 vezes 3 dividido por 2. Que vai dar no total, fazendo as continhas, 36 raiz de 3 sobre 4, mais, né? 6 dividido por 2 vai dar 3.
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Mais 27. Que vai ser igual a 36 dividido por 4. Vai dar 9. Então, 9 raiz de 3 mais 27. Lembra, 9 vezes 3 é 27, então 9 é um fator comum, vou colocar o 9 em evidência. 9 vezes raiz de 3 mais 3 metros quadrados. Essa seria a medida da área, né? Da área total da pirâmide. Aí ele pergunta, qual é a sua aresta lateral? Lembra, nós já sabemos a altura da face da pirâmide. Como a altura da face da pirâmide, a face da pirâmide é um triângulo isósceles, nós temos que a altura divide a base em duas partes iguais. Então nós temos aqui 3 metros, né? 3 metros em cada pedacinho. 3 metros aqui, 3 metros aqui. E forma um ângulo reto. Forma um ângulo reto. Com a aresta lateral, a gente pode chamar de AL. Como nós temos esta medida, que é a aresta da face 3, esta medida, que também é 3, nós temos que calcular a aresta lateral através do Teorema de Pitágoras de novo, né? Aplicando o Teorema de Pitágoras de novo. Então a aresta lateral da pirâmide ao quadrado é 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Lembra? A hipotenusa ao quadrado, lembra que a altura da face forma um ângulo reto com a base, divide a base em duas partes iguais, já que a nossa pirâmide é regular, as faces são triângulos isósceles. Bem, e aí nós temos a hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais a altura da face, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado é 2 vezes 3 ao quadrado. Então a aresta lateral é a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Como 3 está ao quadrado, tira da raiz, então 3 raiz de 2 metros de aresta lateral para essa pirâmide regular, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.